Bom dia para todo mundo. Então, hoje nós vamos fazer o nosso bate-papo. Hoje é o bate-papo com a Priscila Teixeira. A Priscila é psicanalista, a formação original dela é em farmácia, bioquímica, e depois a gente apresenta melhor o currículo dela, mas o pessoal já conhece ela. E a palavra está com ela para o nosso tema que a gente pediu para ela compartilhar aqui com a gente, é sobre neurotransmissores. Priscila, está na sua mão, a partir de agora é com você. Bom dia, Orlando, bom dia para todo mundo. Estou bem ansiosa, meus neurotransmissores todos aqui trabalhando intensamente, né? Porque para mim é um desafio estar aqui. Eu não tive muito tempo para preparar, então peço até desculpas se estiver faltando alguma informação ou eu não souber responder. Faz muito tempo já faz 20 anos que eu estou longe da farmácia. Eu estudei um pouquinho ontem para poder falar algumas coisinhas aqui hoje, e eu espero, de alguma maneira, contribuir no conhecimento do grupo. Conto com a ajuda do Orlando também, se eu estiver esquecendo alguma coisa, ou se eu estiver deixando para trás, deixar de comentar alguma coisa. O meu perfil de personalidade é sempre assim, tentar fugir dos desafios, né? Então, para mim, hoje é inspiração estar aqui encarando esse desafio de estar falando para vocês. E eu vou começar falando sobre a minha área, que é a farmacologia, né? E por que a psicofarmacologia é um tema tão importante para nós analistas, né? Na clínica, em todo tempo, nós vamos receber pacientes com sintomas de uma angústia, sintomas de depressão, porque quem procura uma terapia geralmente são pessoas que estão sofrendo, né? Raramente você vai encontrar alguém que, eu vou na terapia só porque eu quero me conhecer, porque eu quero falar sobre mim. Não, sempre existe uma angústia, um sintoma por trás, né, dessa procura, dessa busca na terapia. E, geralmente, você vai ter pacientes que ou tomam medicações ou precisam tomar medicações. E na entrevista, na anamnese que você vai fazer com o seu cliente ou com o seu paciente, você vai já conseguir identificar se esse paciente, ele já toma alguma medicação, se ele precisa tomar alguma medicação, ou precisa descontinuar do uso dessa medicação. Porque muitas vezes essas medicações causam efeitos colaterais que a pessoa acha que ela está doente, mas não é. O efeito colateral daquela medicação que ela já está usando. Às vezes a pessoa começa a usar uma medicação achando que vai melhorar o sintoma, e não. Ela causa outros efeitos piores até, né? Então, nesse primeiro contato aí com o cliente, é necessário, então, você fazer uma anamnese, pedir para que ele exponha todo o histórico dele familiar, os traços da personalidade, você já vai observar, os fatores desencadeantes desses sintomas, né? Toda essa entrevista que vai ser feita aí para você começar a conhecer, né, sobre quais os sintomas que ele está manifestando, e a partir daí você vai começar a fazer o diagnóstico aí, né, do real estado desse paciente. Eu vou compartilhar um videozinho sobre os neurotransmissores,
para explicar um pouco sobre como os neurotransmissores agem, né, no cérebro, no sistema nervoso central. E os medicamentos, os psicofármacos, eles são drogas que agem no sistema nervoso central e eles são usados para auxiliar no desequilíbrio, né? Quando o paciente ele está com algum desequilíbrio mental, emocional, e ele procura um médico, somente o médico pode fazer a prescrição desse medicamento, vão ser administradas drogas para regular esses neurotransmissores, né? Os ansiolíticos, os antidepressivos, os antipsicóticos. Então, eu vou colocar um videozinho agora que explica como que os neurotransmissores agem nos neurônios, que é a nossa principal célula do sistema nervoso, e depois eu vou continuar falando um pouquinho sobre os neurotransmissores. Só um minutinho aqui. Eu tinha deixado separado, mas ele... Alguma pergunta até agora? Vocês estão conseguindo ver? Está entrando agora. Está entrando? Clique aqui para comprar com o envio mais rápido do Brasil. Responde o vídeo pra gente. Aí. Já falamos aqui que o corpo usa diferentes mensageiros químicos, tais como os hormônios, para realizar a comunicação entre suas diferentes partes. Hoje vamos falar sobre outros mensageiros, os neurotransmissores. As principais diferenças entre os mensageiros químicos são onde eles são produzidos e por onde circulam no corpo. Hormônios são produzidos principalmente pelas glândulas, enquanto neurotransmissores são produzidos nos neurônios. Além disso, enquanto hormônios percorrem distâncias maiores no corpo pela corrente sanguínea, neurotransmissores percorrem distâncias curtas e permitem que neurônios se comuniquem. Os neurônios se comunicam sem se encostar. Entre eles, sempre existe um pequeno espaço conhecido como sinapse. A maior parte das sinapses do sistema nervoso são sinapses químicas. Nelas, quando o sinal elétrico passando por um neurônio atinge o terminal pré-sináptico, um ou mais neurotransmissores podem ser liberados na sinapse. A partir daí, existem receptores pós-sinápticos no outro neurônio, com os quais os neurotransmissores se ligam. Chamamos esse processo todo de transmissão sináptica. A partir dessa transmissão, uma série de outras reações ocorrem até que um novo sinal elétrico seja gerado no neurônio seguinte, e então o ciclo se repete até que o impulso elétrico chegue onde deveria. Conhecemos atualmente mais de 100 neurotransmissores, e alguns dos mais conhecidos são a acetilcolina, a dopamina, o glutamato, o GABA e a serotonina. Muitas drogas impactam o sistema nervoso, alterando a atividade desses neurotransmissores de várias formas. As drogas podem afetar a produção, o armazenamento, a liberação ou a desativação de neurotransmissores. Também podem bloquear os receptores ou conseguir se ligar a eles por serem parecidos com os neurotransmissores. Esse é o caso do THC presente na maconha. Ele consegue se ligar aos receptores canabinoides do nosso cérebro por possuir uma estrutura química parecida o suficiente com a de neurotransmissores como a anandamida, uma espécie de maconha que todo mundo produz naturalmente. Problemas relacionados aos neurotransmissores podem resultar em cansaço, insônia, ganho de peso, ansiedade, prejuízos cognitivos e muitas outras coisas. Por exemplo,
Muitos pesquisadores acreditam que a dopamina possui um papel importante na esquizofrenia. Tanto que quando alguém com esse diagnóstico consome medicamentos antipsicóticos que bloqueiam receptores de dopamina, sintomas como alucinações tendem a diminuir. Outra situação problemática é a encontrada no botulismo alimentar. Essa doença neuroparalítica ocorre quando alguém consome alimentos conservados de forma inadequada e contaminados. Isso pode ocorrer em conservas vegetais, tais como palmito e picles, além de produtos cárneos cozidos e pescados. Nessa doença, a bactéria Clostridium botulinum produz uma toxina que ataca certas proteínas importantes para que ocorra a liberação de neurotransmissores na sinapse. Uma consequência disso é que a liberação de neurotransmissores é dificultada e a pessoa pode ficar paralisada. Apesar de hoje em dia conhecermos a importância dos neurotransmissores, a verdade é que ainda não entendemos muito bem várias coisas sobre como os neurotransmissores funcionam e impactam as nossas mentes e comportamentos. Ainda temos muito que aprender. E aí, gostou do vídeo? Se gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a crescer, conheça nossas campanhas no Patreon e no Apoia-se. Descubra como pode. Então, esse videozinho, estão me ouvindo? Ouvindo. Perfeito. Esse videozinho mostrou um pouquinho aí como é a transmissão dos neurotransmissores através da fenda sináptica. Todo esse processo de trânsito dos neurotransmissores para o nosso organismo é feito através dos neurônios e das conexões de um neurônio a outro, ou de um neurônio com a membrana celular do órgão. Então, assim, o nosso corpo, quer dizer, os neurotransmissores são levados para o nosso corpo através da corrente sanguínea, né? Mas para ser feito essa liberação, precisa do impulso elétrico através do contato do neurônio, né, que daí no meio dessa conexão aí existe a fenda sináptica, onde nessa fenda sináptica são liberadas vesículas de neurotransmissores e só são liberadas essas vesículas através dos impulsos baseados naquilo que o nosso corpo precisa. Então, o nosso corpo manda impulsos elétricos, manda sinais de que precisa daquele tipo específico de neurotransmissor, e ali é liberado, né, o neurotransmissor para agir no nosso organismo. Os neurotransmissores, eles são mensageiros químicos que transportam, estimulam, equilibram os sinais entre os neurônios e as outras células do corpo. Eles podem afetar várias funções físicas, psicológicas, incluindo a frequência cardíaca, o sono, o apetite, o humor, a atenção, concentração, e eles são sintetizados nos neurônios, e como eu disse, são armazenados nessas vesículas neuronais. Quando o impulso nervoso chega até os locais onde estão os neurotransmissores, essas moléculas são liberadas por exocitose e caem na fenda sináptica. Após a liberação do neurotransmissor, ele precisa atravessar essa lacuna sináptica e ele liga no receptor, estimulando ou inibindo o trânsito desses neurotransmissores. Existem os neurotransmissores inibitórios, né, que eles vão impedir esse sinal elétrico de passar de um neurônio para o outro, e os excitatórios, que eles vão estimular esse caminho, né? Então, o neurônio transmissor inibitório é aquele que impede que o sinal elétrico entre os neurônios seja transmitido, evitando que a mensagem seja propagada. E o excitatório é aquele que estimula
os sinais elétricos entre os neurônios. Os cientistas já descobriram mais de 100 tipos de neurotransmissores, né? Mas, assim, a gente vai falar dos principais, né? Sobre um exemplo dos neurotransmissores excitatórios, que eles aumentam a probabilidade do neurônio disparar um potencial de ação. Os principais são a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina é considerado um hormônio e é um hormônio do estresse. Ele é secretado pela glândula adrenal e ele age no cérebro como neurotransmissor. E a noradrenalina é um neurotransmissor que está relacionado com o estado de alerta, resposta à luta, fuga, né, perigo. Os níveis de neurotransmissores de noradrenalina são mais baixos enquanto a gente está dormindo e mais altos quando a gente está numa situação de estresse. Entre os neurotransmissores excitatórios também estão o glutamato, a acetilcolina, a dopamina D1, porque ela também está presente nos inibitórios como D2, e a serotonina, 5-HT4 nos excitatórios e 5-HT1 nos inibitórios. A acetilcolina, ela está associada aos neurônios motores. Ela desempenha um papel nos movimentos musculares, na memória e no aprendizado. A dopamina, na coordenação dos movimentos do corpo, ela está envolvida com o processo de recompensa, motivação, e vários tipos de drogas viciantes aumentam os níveis de dopamina no cérebro. A doença de Parkinson, ela resulta de perdas irreversíveis da dopamina. Então, as medicações usadas para a doença de Parkinson, ela vai fazer com que essa dopamina não seja... vai tentar segurar o máximo de nível de dopamina no organismo. Já a esquizofrenia é o contrário. A esquizofrenia é o resultado do excesso da liberação da dopamina. Nós temos também a serotonina, como o neurotransmissor excitatório. Ele possui um papel importante na regulação do humor, do sono, da ansiedade, da sexualidade, do apetite. Os inibidores de captação da serotonina, as drogas, né, as drogas inibidoras da captação da serotonina, são as medicações antidepressivas, comumente prescritas para tratar depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Então, assim, na clínica a gente vai se deparar bastante com esses medicamentos aí, que eles fazem a inibição da captação da serotonina, né? E os exemplos de neurotransmissores inibitórios são as endorfinas, que inibem a transmissão de sinais de dor, promovem sentimentos de euforia e felicidade. Esses mensageiros químicos são produzidos naturalmente pelo corpo em resposta à dor, mas também podem ser desencadeadores por outras atividades, como o exercício aeróbico. Um exemplo também de liberação de endorfina é quando uma pessoa sofre um acidente de carro ou um impacto brusco, o corpo libera a endorfina para anestesiar o corpo naquele momento. E também, o outro exemplo de neurotransmissor é o GABA, que controla a excitabilidade neuronal, e o GABA, ele produz uma sensação de calma, de relaxamento,
modula as contrações musculares. Então, assim, esses são os principais neurotransmissores, né? E o que acontece quando esses neurotransmissores, eles não funcionam adequadamente, né? O que pode causar isso daí? Quando os neurônios não conseguem fabricar o suficiente de neurotransmissores, então, a doença vai aparecer quando os neurônios não conseguem fabricar quantidade suficiente, ou há uma liberação de neurotransmissores em excesso, ou esses neurotransmissores são inativados pelas enzimas, ou os neurotransmissores, eles são reabsorvidos muito rapidamente, não dando tempo de passar toda essa informação para o organismo. Então, vai ser necessário entrar com drogas para que todo esse processo seja equilibrado, né? Então, entre essas drogas, existem as drogas agonistas, que aumentam os efeitos dos neurotransmissores, e as drogas antagonistas, que elas bloqueiam os efeitos dos neurotransmissores. Eu não sei se ficou muito confuso, é um assunto muito denso e tem muito detalhe. Então, eu não sei se eu consegui me fazer clara Acho que tá sobre bom. isso. Uma dúvida, Priscila, que eu tenho muitas vezes, é quando se fala, por exemplo, diminuição da captação da serotonina. Se a serotonina é o neurotransmissor, por exemplo, a sensação de felicidade viria com a serotonina, por que diminuir a captação? Então, o que é a captação? É a recepção desse hormônio de um lado, nessa lacuna. É isso que muitas vezes, a compreensão desse termo, né? Muitas vezes acaba se ficar antagônico dentro da mente da gente. Porque se eu quero diminuir a captação, não deveria aumentar a captação? Porque, por exemplo, eu passo triptofano para os meus pacientes, com esse objetivo de aumentar a serotonina. Mas se eu tenho que diminuir a captação, o que está sendo feito, o que está sendo compreendido errado nesse termo por mim? Não sei se eu me fiz entender no que eu perguntei. Sim. No processo de absorção, né, de liberação da serotonina, muitas vezes o nosso corpo entra em desordem, liberando muita serotonina, né, causando estados de extrema ansiedade, euforia. Então, esse medicamento usado, ele vai inibir a captação, vai inibir que essa serotonina seja totalmente absorvida, para que esses efeitos da ansiedade sejam amenizados. Deu para... Sim, eu acho que sim. Quer dizer, é como se fosse uma equalização, uma normalização. Quer dizer, eu estou num processo da ansiedade, eu estou usando muito. Eu estou tendo muita liberação de serotonina. Né? O meu estímulo, assim, eu estou ansiosa, então eu estou liberando demais serotonina. E o meu corpo está absorvendo demais essa serotonina. Então, eu vou precisar de uma medicação para ir ali na fenda sináptica e fazer um bloqueio da serotonina, para eu não absorver tudo. Por isso, das doses também dos medicamentos, né? Quanto mais eu estiver liberando, maior a dose que eu vou ter que usar. Se eu tiver num sintoma leve, né, então eu vou ter que usar uma dose baixa. Mas se eu estiver liberando demais, se eu tiver, assim, uma síndrome do pânico, algo assim mais grave, eu vou ter que usar uma dose maior. Ou um tipo de inibidor mais potente. Entendi. Entendeu? Uhum. Daí, assim, eu pensei em falar um pouquinho agora sobre o que a gente mais vai encontrar na clínica, que é a ansiedade e a depressão, né?
A ansiedade, ele é um mecanismo de defesa, apropriado e produtivo quando atua auxiliando o indivíduo no desenvolvimento de processos adaptativos e situações novas, como de perigos, perdas, conflitos, né? Os sintomas, mas quando isso entra em desordem, né? Quando essa ansiedade fica excessiva, ela pode causar sintomas físicos que atrapalham e muito, né, a vida do paciente, como dor de cabeça, dor nas costas, um nó na garganta, tensões musculares, palpitação, sudorese, náusea, respiração acelerada, tonturas, irritabilidade, dificuldade de ficar num lugar onde tem muitas pessoas também, né? E os medicamentos ansiolíticos, que são indicados e prescritos para ansiedade, são os ansiolíticos, né? Eles atuam sobre a ansiedade, a tensão, e eles são chamados de tranquilizantes, por tranquilizar a pessoa que está estressada, ansiosa. Aparentemente, o efeito ansiolítico dos benzodiazepínicos, que é o nome dessas drogas ansiolíticas, eles estão relacionados com um sistema neurotransmissor chamado GABAminérgicos, que eles são produzidos no sistema límbico. O GABA, né, o neurotransmissor que a gente já mencionou aqui, ele é capaz de atuar nas reações da serotonina, né? Então, ela vai diminuir a captação da serotonina pelo nosso corpo. Então, assim, eles são responsáveis por diminuir a ansiedade, induzir o sono, causar um relaxamento muscular e a redução do estado de alerta. Vale destacar também que quando uma pessoa toma um ansiolítico e concomitantemente ela usa álcool, isso é extremamente prejudicial, porque aumenta, assim, gigantescamente o efeito dessa medicação. Então, faz muito mal para a pessoa, né? Então, sempre tem que reforçar também na clínica se esse paciente não está, além de tomar a medicação, está tomando também o álcool, fazendo uso de outras substâncias. Porque podem surgirem efeitos alucinógenos, né? Efeitos muito intensos se a pessoa fizer o uso concomitante com o álcool, né? Os ansiolíticos, eles são divididos em duas classes, os benzodiazepínicos, que entra o GABA, que eu acabei de falar, e outros compostos, né, diversos, que depois a gente pode mencionar. Mas os mais conhecidos são o alprazolam, o Frontal, né, o Lexotan, o Rivotril, o Lorax, todos esses medicamentos são medicamentos ansiolíticos. As interações medicamentosas também, dos ansiolíticos, eles não podem ser usados com analgésicos que causam hipnose, né? São os hipnoanalgésicos, que trabalham também no mesmo mecanismo de absorção. Então, pode causar, assim, efeitos bem controversos. E todos esses medicamentos ansiolíticos, eles causam abstinência depois de um tempo que você usa. Então, ele tem que ser feito, ele tem que ser descontinuado de uma maneira com acompanhamento, devagar, diminuindo a dose, para que o seu corpo não sinta a falta dele quando ele faltar, né? Quando
você não estiver mais usando, o seu corpo não sinta mais, né? Pode falar, Orlando. Alguns pacientes que estavam muito tensos para dormir, por cansaço, por N fatores, algumas vezes a gente conversava para a utilização do ciclobenzaprina, que era para muscular. Isso. E aí um dia, comentando, lendo sobre o ciclobenzaprina, eu vi que existem alguns estudos que falam para nunca utilizar o ciclobenzaprina quando estiver usando um ansiolítico, que existem históricos de coma. E Sim. aí eu tive uma paciente que estava usando ciclobenzaprina por tensões, e ela ia para o psiquiatra, e eu falei assim, olha, explica que você tem usado ciclobenzaprina por causa da tensão, o medicamento que ele vai te passar. E foi interessante que, assim, os estudos que eu li é que podia levar a coma. E o psiquiatra falou, não, pode tomar sem problema nenhum. Aí eu fiquei, assim, com certo receio, quer dizer, os estudos, será que existiram estudos mais avançados, que mostram que não tem esse comprometimento, ou aquele psiquiatra não percebeu o que estava sendo... Eu sei que, não estou dizendo para julgar o ato do psiquiatra, né? Mas, assim, eu me assustei com esse descuido dessas possibilidades, porque a primeira coisa que eu faço quando o paciente fala, eu tomo relaxante muscular para dormir, eu falo assim, ao invés de você tomar um Dorflex, que aí tem outras coisas, anti-inflamatórias, etc., analgésico, você não precisa disso. Então, toma o ciclobenzaprina, que pelo menos ele é mais levinho em tese sobre isso. É isso que eu aprendi, né? Quando vê, nem é desse jeito. Mas daí eu me assustei com a possibilidade deles potencializarem esses dois medicamentos com esses pequenos estudos. Você já viu alguma coisa sobre isso? Já. Realmente, a ciclobenzaprina, ela é utilizada por alguns médicos para o paciente induzir ao sono, porque ele causa um relaxamento e ele dá muito sono. Então, em vez de usar um medicamento ansiolítico, o psiquiatra indica a ciclobenzaprina. Numa dose baixa, se ela for usada, tipo, menos de 5 miligramas, com uma droga ansiolítica leve, ela não tem um efeito, assim, de levar a pessoa ao coma. Porém, se essa pessoa estiver em desequilíbrio, ela estiver num desespero lá à noite, não conseguindo dormir, ela toma um comprimido de ciclobenzaprina, daí ela viu que ela não conseguiu dormir, e toma outro, daí ela toma também o ansiolítico, isso sim, pode levar ao coma. E muitas vezes não é explicado isso por parte do médico. Né? Então, realmente, o uso concomitante é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Porque quando uma pessoa está sem dormir, ela às vezes entra em desespero, né? E começa a tomar tudo que tem pela frente. Daí olha lá a ciclobenzaprina, que é um medicamento tarja vermelha, e fala assim, não vai ter problema se eu tomar mais um. E daí ocorre uma superdosagem e é perigoso sim. Os efeitos dos ansiolíticos são muito parecidos com o dos relaxantes musculares. Eles causam uma hipotonia muscular, muitas vezes uma dificuldade para ficar de pé. Então, geralmente, eles são, alguns deles se pede para administrar à noite, né? Porque a pessoa ela fica meio letárgica, né? E causa uma sedação, uma sonolência, mas tudo também depende da dose e da reação daquele paciente àquela droga, né? E também gostaria de falar um pouquinho sobre os antidepressivos, medicamentos utilizados para quadros de depressão, eles diminuem a intensidade dos sintomas, eles reduzem a tendência ao suicídio, que é o que foi dito no nosso grupo aí. Eu não pude acompanhar hoje a supervisão, mas hoje foi falado bastante sobre isso, né? Sobre o caso lá que o Will atendeu. Então, os antidepressivos, eles são usados para as pessoas que têm essa tendência ao suicídio e a uma depressão leve, né? Eles são drogas que aumentam o tônus psíquico,
melhorando o humor, consequentemente melhorando a psicomotricidade em geral. Eles são usados para restaurar pacientes mentalmente deprimidos e dar uma melhora no estado mental. Os antidepressivos, eles são inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? E também nós temos os antidepressivos, acho que isso já fica muito técnico, que são os tricíclicos, os monoaminoxidases, e não sei se vale a pena comentar sobre esse tipo de coisa, mas o que são inibidores seletivos da recaptação da serotonina? Eles estão indicados para o tratamento dos transtornos depressivos, obsessivos compulsivos, transtornos do pânico, transtornos fóbicos e ansiosos, neuropatia diabética, dor de cabeça, e eles são eles preconizam episódios depressivos maiores ou severos, como o citalopram, né, um exemplo de inibidor da recaptação da serotonina, a fluoxetina, a sertralina, são os antidepressivos mais usados, né? Eles têm como consequência o bloqueio seletivo do 5-HT. A fluoxetina, ele foi o primeiro antidepressivo dessa classe e ele tem um metabólito ativo, que é a norfluoxetina, que ele é liberado lentamente no organismo, causando durante o dia essa sensação de bem-estar, né? Então, a fluoxetina, ela vai trabalhando para causar essa sensação de bem-estar. Ela tem ação também anorexígena. A fluoxetina, ela pode ajudar a pessoa a emagrecer, então, muitas vezes ela é usada para isso, né? Muitos pacientes que querem emagrecer começam a usar a fluoxetina por dar mais disposição, vontade de fazer atividade física, estimula o metabolismo, mas também pode causar alguns efeitos na pele, né, urticárias. E os principais antidepressivos são a minipetina, fluoxamina, mas assim, é muito vago eu ficar falando assim o nome de vários antidepressivos, porque quando o paciente chegar na clínica e relatar, né, o nome dos antidepressivos que eles usam, sempre é importante depois a gente dar uma pesquisada, porque é impossível a gente saber decor, né, se aprofundar, só na prática mesmo você vai acabar decorando algumas coisas, mas chega um paciente lá tomando uma medicação nova que você nunca ouviu falar. Então, depois que ele sair, você vai atrás e vai procurar, né, para que aquele medicamento ele age. E não só os medicamentos controlados que são necessários uma atenção da nossa parte. Por exemplo, uma pessoa que tem um hipotiroidismo, né? Ela, por falta do hormônio da tireoide, ela já vai ter depressão. Ela já vai ter vários sintomas, assim, letargia, um sono intenso, um inchaço. Então, se a pessoa tiver em desordem com a tireoide, isso já vai causar um estado de depressão, né? Ou se ela tiver o hormônio da tireoide em excesso, vai causar uma ansiedade, né? Uma excitabilidade. Então, é muito importante a gente conhecer a ação dos medicamentos e também um estado geral do paciente para saber o que realmente
é constitucional ou é algo que é transitório, né? Se a pessoa realmente é uma esquizofrênica ou ela está passando por um processo de luto que precisa de um cuidado. Se a pessoa é doente ou se a pessoa está doente, né? Então, esses cuidados e essa análise que nós, como analistas, temos que ter. E eu acho que era mais ou menos isso que eu queria passar, acho que eu não consegui passar de uma maneira muito clara, mas no que eu puder esclarecer e ajudar, por favor, me digam. Parabéns, Priscila. Eu acho que até agora ficou bem claro. Você explicou de uma forma bem didática, assim. Então, agradeço aí a disponibilidade. Obrigada, Will. Eu acho que eu fui meio redundante em algumas coisas, me atropelei em outras, mas eu sei que eu estou aqui no meio de colegas, que isso é um desafio para mim. E ontem eu ia desistir, mas eu falei assim, não, eu vou continuar, porque a gente tem que ir superando, né? Sim. E que bom que eu tenho um grupo de colegas que estão me acolhendo aí, mesmo eu não tendo toda a expertise e a prática do Orlando, a gente vai tentando se superar. Que bom que você não desistiu, porque senão a gente ia perder muito, né? Eu acho que é inquestionável o que você soma para a gente nisso, porque a gente, mesmo que nós tenhamos, eu fiz uma disciplina, né, de farmacologia, psicofarmacologia, depois eu passei para um grupo, os mais antigos tiveram esse módulo, outros nunca tiveram, mas a gente lida na clínica o tempo todo com pessoas que chegam e falam assim, eu estou tomando, vou dar um exemplo meu, né, eu estou no ortopedista, o ortopedista me passou GABA. Uhum. E aí eu tomei GABA como para dor, né? E eu me senti entorpecido, eu até brinquei com ele, falei, parece que eu estou anestesiado. Uhum. E depois eu fui ver que GABA é um ansiolítico, é alguma coisa que... aí num outro ortopedista, aí eu tomei acho que 2, 3 comprimidos de GABA, falei, não quero isso não, né? E depois eu também nas crises de dor que eu estava tendo no meu... a hérnia de disco, um outro me passou sertralina, e eu coloquei assim, mas sertralina eu já sabia que era um remédio que vai atuar na questão emocional, mas daí depois a percepção de que não é só no emocional, é no corpo, né? E até que depois, em contato com a Débora, e com as discussões sobre como a dor acontece no cérebro, e aí eu fui me percebendo dos meus momentos, das crises. Quer dizer, hoje eu tenho hérnia de disco, ela dói, mas não incomoda mais. Então, eu dei conta disso, mas num processo clínico e não farmacológico. Mas, olha, eu fui passando, e se eu me colocasse nas mãos dos médicos pelos medicamentos dele, eram remédios que são fortes, né, que anestesiam, que trazem problema de libido, que trazem problema de embotamento emocional. Então, assim, tem pacientes que chegam para mim e falam assim, Orlando, o médico mandou eu tomar tal medicamento. Eu tomei, eu não tenho mais nenhum desejo mais pela minha esposa. E aí eu não vou mais tomar esse medicamento. E como é que você lida com isso? E aí ele fala o medicamento, aí até o que você falou, não tem jeito de a gente saber tanto, mas você tem o celular e o doutor Google, né? Eu falo, qual que você está tomando? Tal coisa. Eu falo, ele tem esse efeito colateral. E o doutor Google que informou. Mas a gente muitas vezes não tem a ciência daquilo, como você trouxe para a gente, do que é essa recaptação da serotonina, por que o corpo precisa ser domado de certa forma, né? Tem um caso interessante que aconteceu com a minha mãe, né, que ela vai para o médico e no médico ele fala muito sobre a adrenalina. Ela dizia que ela tinha muitas dores, aí foi no reumatismo, foi no ortopedista, osteoporose, foi num monte de médico, cada um tinha um diagnóstico sobre as dores dela. Aí ela tomava medicamentos para as dores. Foi até na aula que eu comentei sobre isso, eu falei do gerontólogo, mas não é o gerontólogo, é o Geriatra. Geriatra, o gerontólogo. Aí o geriatra falou assim, você está com muita adrenalina no corpo, então você está muito ansiosa, então a gente precisa combater essa ansiedade.
ela tomou um remédio para reduzir a ansiedade e acabou a dor no corpo. E ela estava há anos com essa dor no corpo que não havia explicação de fato. Então, assim, o poder das drogas, né, como ele afeta, e da gente saber o que a droga faz, isso é muito importante. Né? Sim, uma vez o Ferdinando trouxe um caso de um paciente dele que estava tomando, eu acho que mais de 8 medicamentos, e ele tomava um medicamento para transtorno do déficit de atenção. Acho que o Ferdinando está aí, não sei se ele está escutando. E depois a gente foi pesquisar que esse medicamento que ele tomava, e nessa dose alta que ele tomava, estava causando todos os outros efeitos, todos os outros transtornos que ele estava apresentando, como alucinação, uma dificuldade. O medicamento para transtorno de déficit de atenção estava causando déficit de atenção. Estava causando esquecimento, estava causando várias outras coisas, não é isso, Ferdinando? Isso. Ele tinha uma coisa chamada síndrome de ausência. Ele dava sumida assim na terapia de 5, 10 minutos e de fato era a Ritalina que estava tomada por mais de 10 anos, estava provocando isso. Uhum. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela chegou falando assim: nossa, eu tô muito depressiva, eu só choro, eu só tenho vontade de ficar dormindo, e começou a me dar uma série de sintomas, assim, muito característicos da depressão, né? Só que daí eu olhei para o aspecto físico. Era uma pessoa bem sobrepeso, com os olhos bem inchados, o pescoço bem inchado. E daí eu perguntei: você vai no endocrinologista? Você já foi? Não, nunca fui. Eu falei assim: então, vale a pena você fazer uma consulta com o endócrino, para ver como que estão os teus níveis dos teus hormônios e tal. E ela foi e descobriu que ela tinha um hipotiroidismo intenso, começou a tomar medicação, em pouco tempo, todos aqueles sintomas depressivos sumiram, o cabelo parou de cair, ela voltou a ter disposição. Então, não era uma depressão, era só um sintoma daquela doença que já estava instalada ali. Então, por que do nosso conhecimento, né, como analista, e olhar para o paciente, não só de uma maneira para o lado emocional, mas também para o lado físico. Às vezes, o físico já grita algumas coisas, e são sinais para a gente ficar em alerta, né? Seu áudio. Tem um vídeo chamado Colateral do Portas do Fundo, não sei se você já viu. Eu já vi, de um senhorzinho falando sobre... Não é do senhorzinho. Eu posso colocar para vocês um pouquinho? É um videozinho, acho que 2 minutos. Dá 1 minuto e 40. Deixa eu ver se eu consigo... Porque é bem isso que você acabou de falar, dos efeitos colaterais. Deixa eu só ver se eu consigo apresentar. Até o Orlando achar ali, eu tenho um paciente que chegou e falou assim: olha, eu estou tomando esse aqui, que um amigo passou para mim, chamado 5-HTP, 5-HTP, né? Para me ajudar a emagrecer, controlar minha ansiedade, vontade de comer doce, tal. E eu nunca tinha lido sobre isso. Já tinha escutado no curso que eu fiz também de farmacologia, mas nunca tinha estudado sobre isso. Depois eu fui ver, está muito comum, eles estão passando isso. Eu acabei não entrando a fundo, né? Não tive interesse, hoje me chamou a atenção. Eu até vou estudar um pouco mais sobre isso, mas tem muita gente tomando o 5-HTP para poder ajudar na questão da obesidade. De fato, isso tem acontecido mesmo? Você tem percebido isso? Até o Orlando achar o dele ali. Sim. Até anotei aqui, obesidade, o nome já aqui. Sim, o 5-HTP é super usado.
Aham. porque ele dá uma sensação de bem-estar, Uhum. ele ajuda na liberação da serotonina, Uhum. então ele, além de ajudar no humor, ele dá bastante disposição. Uhum. E ao mesmo tempo que ele causa disposição, assim, né, dá esse estado de disposição, ele também te dá uma sensação de bem-estar. Então você Uhum. fica bem com você mesmo. Só que o Legal. excesso também faz mal. Pode Sim, levar à sim. ansiedade. O que eu estimulei ele fazer é procurar um endócrino para ver se essa dosagem que ele está tomando, que pegou do amigo, serve para ele, se não serve, e eu não tive o retorno dele ainda. Vamos ver como é que o endócrino vai lidar com isso, né? Uhum. Posso soltar o videozinho? É 2 minutinhos só. Olha, queda de cabelo, só tem uma coisa que resolve, que eu vou receitar aqui, que é a finasterida. Finasterida não é aquele que causa impotência? É, por isso que eu vou receitar junto um Viagra. Viagra, né? Viagra me dá um pouquinho de dor de cabeça. Então, vamos fazer um combo que junto vai tomar um paracetamol. Ataca o fígado. Vamos botar aqui um Epocler. Não, Epocler não dá, eu sou alérgico a Epocler. Claritin. Dá sono, né? Antialérgico. Vai tomar um café. Dá azia, café. Estomazil. Eu li que o estomazil vicia. Você vai passar então uma semaninha em Petrópolis, depois disso tudo. Petrópolis engorda, né? Você fica lá comendo. Engorda. Então, xenical. Ih, mas xenical dá diarreia. Junto com a banana verde. Prende, né? Junto com uma ameixa. Que solta muito, né? E um Activia, então, para regular. Activia não tem aspartame que dá câncer? Dá. Então, junto uma quimioterapia também. Quimioterapia não dá queda de cabelo? Queda de cabelo só tem uma coisa que resolve: finasterida.